Olá, tudo bem? Hoje então a gente conversa sobre As Boas Mulheres da China, livro de Xin Han. A Xin Han, se você não conhece, é uma jornalista chinesa que já tem vários livros publicados aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Esse aqui foi o primeiro livro que ela escreveu. A Xin Han teve a ideia de escrever esse livro após a experiência de ter um programa de rádio na China desde 1989 até 1997. O programa chamava-se Palavras na Brisa Noturna. Ele acabou fazendo sucesso, atingindo várias pessoas na China, e assim foi que Xin Han passou a receber muitas cartas, contando várias histórias, vários relatos que ela própria desconhecia. Na verdade, aqui a gente também vai acompanhar parte da história da Xin Han e o descobrimento da história do seu próprio país. Então aqui, todas as histórias que a gente vai encontrar são verídicas. A Xin Han apenas vai trocar o nome das pessoas. Uma coisa que eu preciso chamar a atenção para vocês é que esse é o tipo do livro que a gente tem que se atentar para as datas. Então, o período que a Xin Han estava apresentando esse programa de rádio foi finalzinho da década de 80. Então, sim, o Partido Comunista Chinês permanecia no poder, como permanece até hoje, mas houve uma reabertura mais econômica em alguns locais da China. Não foi nada que atingiu todo o país, como a gente sabe, é um país muito extenso. Então, no livro, a gente vai conhecer várias realidades diferentes, principalmente em aldeias. A Xin Han é de uma cidade grande, de Nanquim. Ela é de uma família já intelectualizada, então ela realmente desconhecia muitas realidades no seu país. Vale mencionar também que ela nasceu em 1958. Então, o período da infância dela foi durante a Revolução Cultural, que ocorreu na década de 60. E isso foi muito marcante na história dela, como a gente vai conhecer nas páginas do livro. Então, se você tem conhecimento da história da China, ali na metade do século XX, esse é um livro que você vai ter uma bela compreensão, é um livro que vai te ajudar até a ampliar mais os seus conhecimentos. Caso contrário, como é o meu, é um livro que pede pesquisa. Eu tive a sorte de ler esse livro com várias pessoas, porque eu propus uma leitura conjunta, e a Isadora Milagres participou dessa leitura conjunta, e ela tem muito conhecimento da história da China. Eu vou deixar o arroba da Isa aqui embaixo, lá no Instagram. Ela tem vários clubes de leitura, e ela auxiliou muito a gente na compreensão do contexto histórico dessa obra. Então eu já vou falar para vocês também que eu recomendo muito que após assistir esse vídeo, vocês vejam o vídeo que tem aqui no canal com a nossa discussão após essa leitura conjunta. Foi uma discussão riquíssima, que contou também com a presença da psicóloga Fernanda Hauser, porque esse livro tem vários aspectos a serem discutidos. Então, se você não se atentar muito para os fatos históricos, esse livro também pode te pegar somente pelo lado psicológico, pelo lado da violência contra a mulher, que foi muito grande. Então, há muitos abusos, muitos episódios de violência. Esse livro eu recomendo a todas as pessoas, exceto as que têm algum problema com traumas, tá? Então, agora eu estou falando especificamente com mulheres. É um livro que pode te causar muito transtorno, porque para qualquer pessoa é uma leitura difícil, uma leitura que causa muita tristeza e também muita revolta. Para vocês terem uma ideia da importância desse livro para Xin Han, no comecinho do livro ela conta que ela foi assaltada. Ela sofreu, na verdade, uma tentativa de assalto. Isso aconteceu já na Inglaterra, país que ela foi morar em 1997. E aí, em 99, quando ela já tinha concluído a escrita desse livro, ela estava com o manuscrito na bolsa, e aí ela sofreu essa tentativa de assalto e ela reagiu. Ela até diz assim aqui no livro: ao lutar pela bolsa, eu estava defendendo meus sentimentos e o das mulheres chinesas. O livro era o resultado de muitas coisas, que caso se perdessem, jamais poderiam ser reencontradas. Quando alguém mergulha nas próprias recordações, abre uma porta para o passado. A estrada lá dentro tem muitas ramificações, e a cada vez o trajeto é diferente. E eu posso falar para vocês que esse livro abre portas para a gente também. Depois de ler esse livro, eu acho muito difícil você não querer ler outro livro da Xin Han, ou também querer saber um pouco mais da história da China. É um livro que impõe barreiras assim, para a gente de compreensão, porque é uma cultura muito diferente da nossa. Eu até tentei criar paralelos, pensei em algumas coisas, porque as mulheres do nosso país vivem realidades diferentes, sofrem violência doméstica, mas mesmo assim, como eu percebi na discussão, né, na live que eu tive após a leitura conjunta, não dá para traçar paralelos, né? Porque, querendo ou não, nós somos mulheres ocidentais, nós vivemos sob outra cultura, nós vivemos sobre uma moralidade judaico-cristã, então é muito diferente da nossa realidade, gente. É um livro realmente que pede a leitura. Eu vou comentar bastante dele aqui com vocês,
mas a minha indicação maior é que você realmente pegue esse livro e leia. Então, como a gente já percebe aqui, nas próprias palavras da Shin Han, esse livro teve muita importância para ela e também foi um processo muito doloroso escrever o livro. Tanto é que ela até reagiu ao assalto para não ter que escrever novamente o livro, porque esse livro mexeu muito com os próprios sentimentos dela. Seria difícil para ela contar de novo as histórias das mulheres que a gente vê aqui, porque são histórias assim fortíssimas, e seria também difícil para ela revisitar suas próprias lembranças. E eu estou falando mais especificamente da infância da Shin Han. A gente vai ter um capítulo aqui em que ela vai contar um pouco mais de detalhes sobre isso. Mas é importante eu lembrar também aqui para vocês que o programa de rádio que ela apresentou durante alguns anos e que deu origem a esse livro aqui, sofria muita censura. Era uma burocracia tremenda. Ela conta algumas coisas assim dos bastidores da estação de rádio, como era todo o processo para poder ouvir as pessoas, até deixarem ter uma transmissão ao vivo. Mesmo assim, era uma burocracia muito grande, mas com certeza quando a Shin Han começou esse programa, gente, ela não fazia ideia do que ela iria ouvir. Aconteceu o seguinte: ela apresentava o programa há apenas 4 meses, quando ela recebeu uma carta e colado no envelope dessa carta havia uma pena de galinha. E isso, na tradição chinesa, quer dizer pedido de socorro urgente. E isso foi realmente o que ela encontrou ao ler a carta. Era o pedido de um jovem que morava em uma aldeia, dizendo que uma menina tinha sido acorrentada. Ela vivia dessa forma acorrentada, ela já estava totalmente com a cintura em carne viva, porque ela foi comprada por um velho aleijado, um senhor de 60 anos, para casar-se com ele. Aí é que a gente vai também ter contato, né, com a complexidade dessa situação, porque todos ali na aldeia sabiam disso. E nessas aldeias, o que se respeita mesmo não é o Estado está longe, são as autoridades locais. E a Shin Han, lógico, pediu ajuda da polícia, enfim, e ela foi avisada disso. E esse caso foi resolvido, a menina foi libertada devido à ação de autoridades locais dali. Até ela diz aqui no trecho: foi o chefe do depósito de suprimentos agrícolas da aldeia que conseguiu salvar a garota. Então, esse episódio, gente, abriu os olhos da Shin Han para saber qual é a realidade da mulher na China. Quanto vale a vida de uma mulher na China? E aí ela passa cada vez mais a investigar sobre isso, a receber cartas, relatos e ir atrás dessas histórias. Essas cartas, o que a Shin Han percebeu muito também, foi a total ausência de uma educação sexual por parte das chinesas, coisa que a gente percebe até por parte da Shin Han. A Shin Han conta aqui um episódio pra gente em que ela pensava que se ela encostasse em um homem, ela podia engravidar. Eu até vou ler o trecho para vocês, porque é muito curioso. Ela ficou com isso na cabeça após ler um livro. Isso ela já estava com 22 anos. E ela disse assim: a minha compreensão da concepção vinha de uma linha de um livro. O trechinho do livro é assim: eles se deram as mãos ao luar, na primavera tiveram um robusto filhinho. Então, assim, não havia circulação de informação, tanto é que a Shin Han desconhece completamente a história do país a essa altura. Há muitos assuntos proibidos, então esse tema da sexualidade é um assunto proibido. E a gente vai perceber no decorrer da leitura que isso vai ter um peso muito grande, uma consequência muito grande para as mulheres jovens, principalmente. Então, a maioria dos relatos que a gente vai ler aqui, eles estão mais centrados no período da Revolução Cultural, né? Como eu já contei para vocês, que ocorreu na década de 60. Então é um período da história da China que trouxe muitas consequências para as pessoas. Então, por exemplo, a família da Shin Han. A Guarda Vermelha daquela época invadiu a casa dela, vasculhou tudo, queimou livros, e ela, uma menina de 7, 8 anos, viu tudo aquilo sem entender logicamente nada, né? Aquela violência toda. O que havia de errado, né, na família dela. E ela tinha sido criada pela avó, ela só teve contato realmente com os pais a partir dos 7 anos de idade, isso também devido ao regime político. Ela usava tranças compridas, assim, bem bonitas, e uma moça da Guarda Vermelha foi na hora e cortou as tranças dela, porque aquilo era um símbolo contra-revolucionário, contra os princípios da Revolução. Os princípios que eram seguidos nessa época da Revolução Cultural era do Livro Vermelho do Mao Tse Tung. Então esse período, gente, foi um período de violência contra todos, lógico que não só contra a mulher. Um período de perseguição, de tortura, de assassinatos e de muito abuso também em relação à mulher, como eu falei para vocês no começo do vídeo. Então esse livro é repleto desses episódios de violência sexual contra a mulher. Vou comentar com vocês por cima, assim, de algumas histórias, sabe, que mais chamaram a minha atenção. O livro todo é muito tocante.
Mas é claro que tem histórias que acabam sendo tão absurdas que a gente pensa assim, meu Deus, o que o ser humano, né? O que o ser humano é capaz de fazer? Então eu vou comentar mais ou menos por cima assim com vocês, porque como eu disse, é um livro que pede a leitura. Tem uma história que é logo no começo do livro que a gente vai conhecer uma menina que era abusada pelo pai. E a mãe, ela fala isso para a mãe e a mãe realmente coloca ela como fosse para sacrifício, sabe? É assim, nós temos que aceitar, né? E ela simplesmente não encontra refúgio, não encontra uma forma assim de socorro. Passa a ficar na chuva, no frio para ficar doente. Ela fica doente, fica hospitalizada e vai passar um período no hospital. E ela acaba encontrando numa mosca um animal de estimação. O toque da patinha da mosca na pele dela, ela vê aquilo como um carinho, após tudo que ela passa, né, na mão do pai. Então a gente já começa o livro com um sentimento muito forte, porque essa história vai ter desdobramento. Então a gente já começa assim, com esse impacto muito forte. Uma adolescente que não vê saída para a situação dela. Então essa questão da mulher na sociedade também é difícil a gente traçar paralelo. É uma situação que não há como ter um pedido de ajuda. Tem um aspecto cultural, tem um aspecto também, como eu disse, do regime político. Então, muitas vezes aqui a gente vê que a culpa é da vítima, né? Então, a culpa é da mulher. Então, se houve um estupro, por exemplo, a culpa é da mulher. O homem não é responsabilizado. Aqui, de todos os crimes que a gente vê aqui no livro, a gente não vê o homem sendo responsabilizado por algo. O criminoso sofrendo alguma consequência. Isso aqui não existe. A gente continua lendo o livro e a gente tenta refletir muito nisso, tentar entender isso e ver a Shin Han tentando também entender isso, né? Qual o papel da mulher? O que esperar de uma mulher? O que o homem espera de uma mulher? O que a própria mulher espera de si? Vocês podem ver, isso aqui é um livro curto, que muitas pessoas leem de forma rápida, porque preferem realmente ler toda essa tristeza de uma vez. Ó, eu vou ver aqui a página, 250 páginas esse livro tem. E algumas pessoas preferem ler devagar. A leitura conjunta teve 2 meses de duração, porque eu não sabia qual seria a reação das pessoas e eu preferi colocar 2 histórias por semana. Mas algumas pessoas preferiram ler o livro de uma vez, sabe? Já tomar essa pancada de uma vez. Então, é só você lendo mesmo para você ver qual será a sua reação, sabe? A tantos casos assim de violência e de impunidade também. O livro também vai tocar muito no tema da maternidade. A própria Shin Han, a gente não sabe muito a respeito, mas a Shin Han, ela tem um filho, só que ela cria esse filho sozinha. E ela fica nessa dupla jornada, e lógico que às vezes ela se culpa, porque ela precisa realmente trabalhar, ela deixa o filho com uma babá. Ela também vai discutir esse tema da babá na China, as coisas que acontecem, coisas assim absurdas, de não saber realmente cuidar de uma criança, isso também está discutido aqui, e como as mães são afastadas, né, dos seus próprios filhos, às vezes para seguir um anseio, por exemplo, os pais da Shin Han, eles estavam envolvidos com aquela revolução, eles acreditavam naquilo, acreditavam que era o melhor para a China. Como muitas mulheres aqui que a gente vai conhecer a história, acreditavam também nisso e sofreram sérias consequências, como, por exemplo, serem dadas para casamento, sabe? Você é realmente só uma peça ali no partido, né? Então, o partido está sempre em primeiro lugar, não é a família. A família é o contrário. Aqui o que você vê são quebra dos vínculos familiares. Então, a mulher muitas vezes acaba numa situação muito, muito triste de ser dada em casamento. Muitas mulheres abandonadas. A gente vai ver o que a Shin Han chama até de viúvas com um marido vivo, porque o marido vai para outra parte do país, né, pelo partido, e nessa localidade ele acaba tendo outra família e a mulher fica ali totalmente abandonada. Outro capítulo que eu tenho que mencionar para vocês, que foi um capítulo que marcou a todos na leitura conjunta, foi um que fala de um terremoto que aconteceu em 1976. Esse terremoto foi de grandes proporções, só que as pessoas não tiveram auxílio, as pessoas demoraram muito para ter auxílio, para chegar a socorro. A gente conhece histórias de mães que perderam suas filhas nessa situação. E a gente vê assim que mesmo numa tragédia, o ser humano ainda consegue ser cruel, ainda consegue ser extremamente perverso. Então a gente vai ver a história de uma menina que nesse terremoto ela ainda sofre violência sexual por parte de vários homens. E essa menina não consegue seguir adiante, né? Ela até é resgatada, ela fica no hospital por um tempo, mas ela não consegue lidar com as lembranças, com
com o trauma vivido. Essa foi uma história também, sabe aquela coisa assim que você fecha o livro assim e fica parado assim, olhando para nada? Eu tive essa reação várias vezes durante a leitura desse livro, e essa história, né, que é o capítulo As Mães que Sofreram um Terremoto, também me causou eu parei várias vezes durante esse capítulo a leitura, porque é inacreditável, assim. Causa muita revolta na gente. Enfim, gente, para vocês terem uma noção das realidades diferentes que a Shin Han encontrou e que ela vai contar pra gente aqui no livro, o último capítulo ele vai falar de pessoas que vivem em cavernas. Então ela diz até que foi a região da China mais pobre que ela conheceu. Isso que a Shin Han já tinha passado por vários lugares, já tinha conhecido histórias tristíssimas. A maneira que essas pessoas vivem assim é inacreditável. O pouco acesso à água, a posição da mulher e das crianças também. Então elas comiam tipo os restos, né? Tinha comida para os homens, que são os que trabalhavam, enfim, né? A alimentação das mulheres e das crianças. As mulheres sendo compartilhadas, né, com outros homens. O período menstrual dessas mulheres, aqui há toda uma descrição de como elas viviam esse período menstrual. É um livro que toca muita gente e eu acredito que esse livro deveria ser mais conhecido. Eu sei que aqui no YouTube tem várias resenhas sobre esse livro, eu vejo cada vez mais pessoas comentando sobre ele e eu espero realmente que seja um livro que chegue cada vez mais a muitas pessoas. Eu ainda quero indicar para vocês, gente, e vou deixar aqui no link, no box de informações, uma entrevista da Shin Han. Se você pesquisar sobre a Shin Han aqui no YouTube, você vai achar muita coisa sobre ela, tá? Mas eu vou indicar especificamente um vídeo do programa Roda Viva. Ela esteve aqui no Brasil, agora me fugiu exatamente o ano, divulgando um outro livro dela, mas ela vai falar de um contexto geral, assim, sabe, da obra dela, das pesquisas dela. E eu recomendo muito que vocês vejam esse vídeo. Eu vou deixar aqui no box de informações para vocês conhecerem a Shin Han, caso vocês ainda não conheçam. Por fim, gente, eu quero indicar, então, que vocês deem uma olhadinha nesse vídeo, que está bem longo, porque foi da nossa discussão, tá? Eu vou deixar aqui também o link para o vídeo, porque a gente discutiu vários aspectos, relacionamos a história das mulheres chinesas também com outros livros. Dependendo da bagagem que você tem, esse livro fica muito mais rico. Eu, por exemplo, quando eu li a história das mães que sofreram um terremoto, eu até não mencionei para vocês, essas mães que perderam as filhas nessa situação tão trágica, elas acabaram criando um orfanato. E quando eu li isso, eu só pude lembrar desse livro aqui do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Então, pessoas que passaram por situações que você só vê horror, né? Você não vê esperança, você não vê futuro, não vê nada. Elas conseguem ressignificar tudo aquilo e encontrar um motivo para viver. Esse livro aqui é do Viktor Frankl, ele passou por 4 campos de concentração, então vai ser um relato dele e também da convivência, né, com seus companheiros de campo, e ele fala muito disso, né, da diferença em que as pessoas reagiam a essa situação. É um livro também que, caso você não tenha lido, eu recomendo bastante. É isso, gente, esse vídeo realmente foi muito mais desafiador para mim gravar. Eu tinha pensado em falar algumas coisas com vocês que eu não devo ter falado, enfim, eu estou seguindo aqui mais ou menos um roteirinho, mas é um livro que marca tanto a gente que quando chega a hora da gente verbalizar é difícil. E eu encontrei essa dificuldade que eu realmente não esperava. Mas está aqui a minha recomendação, As Boas Mulheres da China, de Shin Han, e com certeza, gente, esse é só o primeiro livro que eu leio dessa autora, tá? Esse ano mesmo eu penso em ler O Enterro Celestial, que é o segundo livro que ela escreveu, e eu vou seguir assim, sabe? Eu vou ler os livros em ordem cronológica, né? Vamos falar assim, segundo o que ela foi escrever. Se você ficou até agora assistindo o vídeo, muito obrigada. E eu espero te encontrar no próximo vídeo aqui no canal. Até lá. Tchau, tchau.